esse sermão eu gostaria muito que fosse um sermão coletivo. Pode ser assim? Você pode me ajudar a pregar? Sim? Tá bom. Então, eu queria que você pegasse o teu celular. Olha que é pouco pregador que vai te encorajar a fazer isso. Pegasse o teu celular ou o lugar onde você está anotando a mensagem. Se você é 40 a mais, sem preconceitos, e anota num caderninho. Se você ainda sabe escrever, a pastora da igreja, desculpa pastora, te desrespeitei, mas eu honro sua vida. Se você pega o caderninho ou o seu celular, abre no seu aplicativo de notas, eu queria que você escrevesse duas coisas aí, pode ser? A primeira que você vai escrever é assim, ó, tá top. Escreve aí, tá top. Tô vendo os irmãos assim, ó, sem óculos, né? Tá top. Segunda coisa que você vai escrever é assim, ó, preciso melhorar. Apesar que o Renato falou para mim do TDV Aqua, que tem churrasco, que eu deveria tirar a parte do tá top, deixar só a parte do a melhorar para essa mensagem aqui. Mas acho que vai ser um desafio para todos nós. Eu vou compartilhar com você algumas coisas e eu vou pedir para você escrever algumas características, e você vai escrever no lado do tá top ou no lado do a melhorar. Pode ser? Quando, então, eu recebi esse quase não forçado convite para estar aqui, e o pastor Antônio falou para mim assim, olha, você pode pregar capítulo 3, capítulo 4 ou capítulo 5 de Atos. Ele não poderia ter feito algo mais difícil, porque são 3 capítulos maravilhosos. Capítulo 3 ali, né, Pedro e João curando aquele paralítico, e no capítulo 4 a gente tem algumas coisas acontecendo na vida de Pedro que são incríveis, e depois no capítulo 5 a gente vê umas coisas de Gamaliel que são muito legais. Então foi um desafio escolher uma passagem bíblica para a gente poder conversar aqui nessa noite. E depois de muita... que a gente fala, eu decidi pregar sobre o tema que eu mais amo falar na minha vida. É a coisa que eu mais amo, é a coisa que eu tenho mais dedicado tempo, quase a minha vida inteira. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre a igreja local. O poder da igreja local, porque a minha vida inteira eu vivi no contexto da igreja. A minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos de idade, numa igreja lá na Taliba Leonel, em São Paulo, chamada Igreja Bíblica da Paz. Minha mãe foi convidada para ir no culto a primeira vez, se converteu no primeiro culto que foi. Voltou para casa e levou a família inteira. No próximo culto, ficou levando meus tios, meu pai, foi levando. Minha família inteira se converteu e minha família inteira congregou a mesma igreja por mais de 20 anos. Então eu amo falar sobre esse tema, porque esse tema é a minha vida. Além disso, dos 35 anos de vida que eu tenho, 17 deles eu estou no ministério em tempo integral. 17 servindo a Deus com tudo que eu tenho, com todo o meu tempo. E nesses 17 anos servindo a Deus e muitos outros anos como cristão, eu já fui em muitos tipos de igreja. Eu já fui em igrejas muito boas, eu já fui em igrejas muito ruins. Eu já fui em igreja com equipamento de luz e de som incrível, eu já fui em igreja sem equipamento de luz nenhum. Eu já fui em igreja que o estacionamento da igreja parecia um shopping. E eu já fui em igreja que o estacionamento era só para parar cavalo. Que os irmãos não tinham carro, eles iam para a igreja de cavalo. Eu já fui para a igreja pensando assim, esse culto foi estranho e eu quero muito voltar. Eu fui para algumas igrejas pensando, esse culto foi muito estranho, eu não volto nunca mais. Eu já fui em muitos tipos de igreja. Mas há mais ou menos 15 anos atrás eu ouvi uma palavra de um homem de Deus que eu admiro muito, chamado Bill Hybels. E nessa palavra ele disse assim, a igreja local é a esperança do mundo. E aquela mensagem foi uma das mensagens mais importantes da minha vida, porque eu pensei assim, ele tem razão. Todos nós queremos ver um mundo melhor. E as ONGs vão ajudar. As políticas públicas vão ajudar. Os bons projetos vão ajudar, mas eu realmente acredito que a esperança do mundo está numa igreja local alicerçada nos planos e nos preceitos de Jesus Cristo. Então eu fico muito empolgado de falar sobre a igreja, porque eu acredito que a igreja é a esperança do mundo. E quando a gente fala de igreja e a gente pensa no livro de Atos, a primeira coisa que nós pensamos é nessa igreja, que nós gostamos de chamar ela de igreja primitiva.
Ela é poderosíssima. Você lê os primeiros capítulos de Atos e você vê que ela é uma igreja modelo, ela é uma igreja padrão. E conforme você lê, você pensa assim: eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero congregar essa igreja aqui. Eu queria que a minha igreja cada dia mais se parecesse com essa igreja de Atos capítulo 2, 3, 4. Uma igreja poderosa. Olha só o que a Bíblia fala em Atos no capítulo 4. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 32. Olha que testemunho forte acerca dessa igreja. A Bíblia fala assim, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, eles vendiam e traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que igrejão é esse, hein? Que igreja top! Começa falando que a igreja, as multidões chegavam, e a igreja ela era unida em mente e em coração. Você tem noção da dificuldade disso? Uma igreja gigante unida em mente e em coração? Às vezes eu não consigo entrar em acordo com a minha esposa. Às vezes, disse alguém. Eu falo A, ela entende Y, não é? Mas essa igreja aqui tinha uma somente e um só coração. Essa igreja dividia suas posses. Você nem divide sua casquinha do McDonald's. Ela dividia o que ela tinha. Essa igreja, ela era poderosa. Essa igreja testemunhava acerca de Jesus. Ela pregava. E aí quando eu olho sobre Atos capítulo 4, o testemunho dessa igreja, sabe o que eu penso? Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Onde que é o endereço? E qual que é o horário do culto que eu vou lá? Eu vou nessa igreja forte, eu vou nessa igreja poderosa. Mas aqui eu acho que é muito importante a gente parar um pouco, para a gente entender um mal entendido, que a gente pode de vez em quando entrar no nosso coração e na nossa mente, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala desse poder de Deus, que pode, eu creio, transformar o mundo. A igreja, ela é feita por pessoas. E aí nós temos a organização, igreja, e nós temos o corpo de Cristo, igreja. E são duas coisas completamente diferentes. Elas existem juntas, mas elas são duas coisas completamente diferentes. Você sabia que igreja tem CNPJ? Igreja tem departamento de RH, igreja tem funcionário. Eu sei que é difícil de acreditar, mas a igreja tem conta para pagar. Igreja tem que pagar a luz. Igreja tem planning center. Tem toda uma parte da igreja que é organizacional. É a organização da igreja. Eu já fui em igrejas de cair o queixo de como a organização era bem feita. Eu tive a chance, alguns anos atrás, de ir na Lakewood Church, em Houston. Se você nunca foi, eu te encorajo a ir para você ver o que é uma organização perfeita. A igreja é num estádio de basquete, o som é perfeito, a luz é perfeita, não tem um cabelinho fora do lugar dos ministros de louvor. O departamento infantil é um negócio que eu não consigo nem te explicar, mas tudo isso faz parte da organização. É a parte que às vezes nos machuca. É a parte que às vezes nós prestamos muita atenção. É a parte que às vezes nós colocamos força, foco. Mas existe uma outra parte, que é exatamente a parte de Atos capítulo 4, que é a igreja corpo de Cristo. E é a igreja composta por pessoas falhas. Igreja organização, igreja ajuntamento dos seguidores de Jesus, que são falhos. A gente falha como igreja. A gente erra. Às vezes como organização, às vezes como corpo de Cristo. Não existe igreja perfeita.
Mesmo essa igreja primitiva de Atos, ela não era uma igreja perfeita, nem mesmo no sentido organizacional, mas também não no sentido corpo de Cristo, porque ela era feita por pessoas falhas. Reinhard Bonnke, um evangelista famoso que usou grande parte do seu ministério na África, no seu livro ele fala assim: se um dia você encontrar uma igreja perfeita, ela vai deixar de ser perfeita no momento que você pisar nela. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos aqui tentando figure out, todos nós estamos aqui colocando nosso coração à disposição de Jesus, todos nós estamos aqui buscando o Senhor, falando para Ele, muda a minha vida. Agora presta atenção aqui comigo, e isso é muito importante, é o ponto inicial da nossa conversa, eu estou na introdução ainda do que eu quero falar. Mas se nós somos a igreja, o corpo de Cristo, se nós somos o ajuntamento dos imperfeitos, se todos nós erramos, mas ao mesmo tempo todos nós queremos ver uma igreja forte, poderosa, primitiva, melhor, a única forma da minha igreja melhorar é se simples. Não é o teu pastor que vai melhorar, não é o teu líder, não é somente a estrutura do ministério infantil, não é apenas a qualidade do louvor, não é apenas se está muito frio ou se está muito quente aqui dentro. Tudo isso são coisas importantes, mas quando nós falamos eu quero viver uma igreja primitiva, a minha igreja vai melhorar à medida que eu, como frequentador da igreja, melhoro. Então você entende que você tem uma responsabilidade e um papel nisso? Você entende que não é somente pensar assim, eu quero frequentar uma igreja maravilhosa. Não, não, não. Você está construindo a igreja maravilhosa que você quer frequentar. Você faz parte desse processo, enquanto você coloca o seu coração diante da presença de Deus, enquanto você permite Deus te moldar, enquanto você que era mentiroso deixou de ser, você que era adúltero deixou de ser, você que ainda está lutando com várias coisas, Deus te fazendo melhor dia após dia, a tua igreja está melhorando, está melhorando, está melhorando. Estão aqui comigo? Uma coisa que eu não entendo, estava conversando com o Tiago, sexta-feira, é assim: em alguns anos, o Brasil vai se tornar uma nação evangélica. Acho que 15 anos é o que dizem as previsões. Em 15 anos, a maioria dos brasileiros vão ser evangélicos. O número de evangélicos crescendo, o que tem que melhorar? O país, não é? Se o número de evangélicos está crescendo e o país está piorando, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Sim ou não? Esse é o lance da igreja. Você terceiriza a responsabilidade de uma igreja melhor para o teu pastor. Enquanto me parece que todos nós queremos encontrar uma igreja melhor enquanto corpo e enquanto organização, mas nós nos excluímos dessa equação. E o que eu gostaria de falar com você nessa tarde, em 36 minutos, é que a minha igreja vai melhorar à medida que eu melhoro. À medida que eu melhoro. Agora, presta atenção aqui numa coisa importante. Igreja é lugar de gente ruim, tá? Vira por mão só e fala assim, você não presta. Tô brincando, faz isso não. Faz isso não. Não faz isso. Mas igreja é lugar de gente ruim. Você já parou para pensar nisso? Há uns anos atrás, lá no Amor em Movimento, igreja que a gente frequentava no Brasil, uma irmã foi visitar a igreja e ela deixou a bolsa dela na cadeira e foi fazer sei lá o quê. A irmã voltou depois de 15 minutos, cadê a bolsa? Não estava na cadeira. Aí ela foi falar com os pastores da igreja revoltada, mas eu vim aqui na igreja e roubaram a minha bolsa dentro da igreja. Aí o pastor falou assim, que aqui só tem gente ruim, irmã. Nas próprias palavras de Jesus, quem está doente é que precisa de médico. Quem não está, não precisa. Então você tem que entender que aqui vai entrar gente ruim como eu e você. Mas conforme nós estamos aqui dentro, aberto para o Senhor agir, o Senhor vai mudando o seu caráter, vai mudando o seu coração, vai mudando a sua vida. E conforme você vai melhorando, a sua igreja vai melhorando. E vai melhorando para receber mais gente ruim, que vai ser impactada pelo amor e pelo poder de Deus. E vai melhorando, e vai impactando o Intergarden, o Windermere, Claremont, Lake Nona. Vai chegando onde tem que chegar, porque quando você melhora, a sua igreja melhora. Estão aqui comigo? Agora eu estou sentindo os irmãos pentecostal. Então,
O nosso desafio nessa noite, eu ainda não comecei, prometo. Os irmãos que estavam aqui nas 4, cadê? Eu comecei a falar o que eu vou falar? Não comecei ainda. Então o nosso desafio para essa noite é a gente entender assim. Vamos tirar essa perspectiva de eu tô fora da igreja top que eu quero ver. Vamos pensar assim, não, eu tô aqui dentro. Se eu tô aqui dentro dessa igreja e conforme eu melhoro, a minha igreja melhora. Quando eu olho para a igreja primitiva, que é o modelo e o padrão, quem que frequentava essa igreja? Quais eram as características desse povo que frequentava essa igreja? Que se essa igreja era top, tinha gente top ali. Tinha gente que estava sendo transformada por Jesus. Então eu queria falar com você sobre um cara que frequentava essa igreja. Um homem que frequentava essa igreja que todos nós vemos como modelo de igreja ideal. Realmente é, Atos capítulo 4. Mas ele é um homem pouquíssimo lembrado. Pouquíssimo. Isso é tão verdade que se você parar para pensar assim, Novo Testamento, tá? Pelo amor de Deus, não vai me soltar um Moisés, hein? Estou falando Novo Testamento. Qual que é a pessoa mais importante do Novo Testamento? Olha os irmãos, é isso mesmo. Qual que é a segunda? Paulo, né? É isso, não é? E acabou, basicamente. Aí tem um nome aqui e ali, mas esse cara é importantíssimo e a gente pouco fala dele. Ele é tão importante que ele foi discipulador de 2 pessoas, e essas pessoas juntas escreveram 14 livros dos 27 do Novo Testamento. Tá bom? Metade do Novo Testamento foi escrito por pessoas que esse homem discipulou. Esse homem, ele é citado apenas 7 vezes na Bíblia. 7 passagens. E 5 delas estão no livro de Atos. Ele é um missionário. Esse homem é um líder de viagem. Provavelmente, alguns teólogos acreditam que foi ele quem escreveu o livro de Hebreus, um dos meus livros favoritos da Bíblia. Esse homem e esse é o título da minha mensagem de hoje à noite, esse homem é um dos pilares dessa igreja primitiva que eu e você amamos. Então eu gostaria de com você estudar um pouquinho a vida desse homem, porque se a gente colocar na nossa vida as características que ele tem, nossa vida melhora e a vida melhora. Amém? Amém? Eu estou falando do Zé. O nome dele é Zé. Conhece o Zé, não? Zé. Está lá na Bíblia. A igreja primitiva era melhor por causa do Zé. E a Bíblia fala assim, lá em Atos capítulo 4, 32, o mesmo texto que nós lemos, fala assim, lá no 32, da multidão dos que creram, meramente um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A Bíblia está falando da igreja. Agora olha como a Bíblia vai mudar de foco, e a Bíblia vai falar assim, José, olha o Zezinho. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Esse Zé aí, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha. A Bíblia está falando da igreja, depois a Bíblia fala e coloca o foco num cara, no Zé. Esse tal de Zé aqui, que morava em Chipre, que era levita. E a Bíblia os apóstolos deram o nome para ele de Barnabé. E eu queria falar com você 10 lições, que não vai dar tempo. 10 lições que Barnabé vai nos ensinar nessa noite. Porque se a gente crescer nessas áreas, a nossa igreja melhora. Estão aqui comigo? Sim. Versículo 36, a gente acabou de ler, olha só o que a Bíblia diz. O irmão está dando spoiler do meu ponto, irmão? Que é isso, olha lá. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Sabe qual a primeira característica que eu vejo na vida de Barnabé, que a gente precisa melhorar na nossa vida? Barnabé, ele era encorajador, irmão.
significa filho. Nebus significa consolação ou encorajamento. Agora, veja que interessante. Não foi Deus que mudou o nome dele. Foi Deus que mudou? Não. José, levita de Chipre, a quem os apóstolos mudaram o nome do Zé. Os apóstolos podiam dar um apelido para ele de Zé. Ô José, Zezinho, Zéfas, não sei. Mas os apóstolos mudaram o nome dele para encorajador, Barnabé. Os irmãos da igreja mudaram o nome. Falaram assim, você não combina com José. Olhando para a sua característica, olhando para quem você é, você combina mais com encorajador. Você já imaginou se os irmãos da igreja tivessem poder de mudar teu nome? Eles mudariam para quê? O Kleber até abaixou a cabeça assim. Para que os irmãos mudariam seu nome? Eu sinceramente acho que os apóstolos aprenderam essa prática com o próprio Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus mudava o nome das pessoas, né? Tipo, Simão. Aí Jesus fala assim, de agora em diante você vai ser Pedro. Pedra, sobre essa pedra a gente vai estabelecer a igreja. Jesus também fala que Tiago e João, eles eram os filhos do trovão. Imagina a personalidade desses caras. Então os apóstolos pegaram essa mania, esse jeitinho de Jesus, e agora olhavam para o Zé chegando na igreja e falavam assim, não, esse cara aí é encorajador, o nome dele vai ser Barnabé de agora em diante, filho da consolação, encorajador. Você já teve um Barnabé na sua vida? Um encorajador? Eu e minha esposa nós temos um. Ele não chama Barnabé, ele chama Marcelo. Ele mora lá em Santana, no Brasil. Marcelo e Renata, um casal que nós amamos. E todas as vezes que nós estamos com o Marcelo e com a Renata, acontece alguma coisa. Porque a gente entra na conversa de um jeito e sai de outro. Eu posso estar para baixo, sem perspectiva, tendo certeza que vai tudo dar errado, e a gente sai da conversa assim, não, amanhã vai estar tudo certo. Deus está com a gente vai conseguir. E não é que o Marcelo ignora a realidade, não. É que o Marcelo tem um dom de Barnabé. Marcelo é encorajador. Marcelo consola. Você já viu uns irmãos, e às vezes eu sou culpado disso, que você vai conversar com o irmão, o irmão fala assim para você, ô irmão, essa semana foi difícil. Aí você responde, a minha também. Ô irmão, acho que eu não vou conseguir. Tô achando que tá difícil para você mesmo. Eu não estou falando para você ignorar a circunstância do irmão, porque às vezes o irmão está numa situação difícil. Mas será que através da palavra de Deus alicerçado em Jesus, a gente não tem uma palavra de ânimo para dar para esse irmão e falar assim, irmão, eu sei que está difícil, mas a palavra diz, tem de bom ânimo. Jesus diz, não tenha medo. Jesus fala que você é mais que vencedor nele. Então eu estou com você, deixa eu te encorajar, deixa eu te consolar, a gente vai passar por isso junto. Quem é o teu Barnabé e você é o Barnabé de quem? Você encoraja quem? Isso para mim é difícil, porque eu tenho a personalidade melancólica. Então dos 365 dias do ano, você vai me ver feliz 2. Olhe lá. Não é feliz, é alegre assim. É que tem uns irmãos também que são muito alegres. Então assim, eu tenho essa dificuldade dessa característica de Barnabé. Mas eu quero crescer nessa área, porque a minha igreja vai melhorar se eu melhorar nessa área. Vocês estão aqui comigo? Pega a sua lista aí. Encorajador. Você vai colocar no tá top? Ou você vai colocar preciso melhorar? Escreve aí na sua lista. Vocês estão aqui comigo? Eu estou empolgado, hein? Versículo 37. Diz assim que o Barnabé, ele vendeu um campo que ele possuía. E ele trouxe o dinheiro e o colocou nos pés dos apóstolos. O Barnabé, ele tem uma segunda característica bastante interessante. O Barnabé é generoso. O Zé, ele é encorajador e o Zé, ele é generoso. Ele é doador, ele deu algo que custava para ele. É um terreno, irmão. O Zé tinha um terreno lá em Apópica. Vendeu. No mercado de Orlando, e pensou assim,
Vou investir em outros? Não. Eu vou doar aquilo que eu tenho mais precioso aos pés dos apóstolos, porque isso vai abençoar alguém. O Barnabé, ele era generoso, ele tinha um terreno, provavelmente em Chipre, custava algo para ele, ele deu. Deixa eu falar para você uma estatística que me chocou, eu vi esses dias atrás. Jovens americanos no Bible Belt de 20 a 30 anos pós-pandemia, uma grande porcentagem deles não dizimam e ofertam mais nas suas igrejas locais. Quando perguntados por quê, eles responderam: porque eu sirvo, eu estou dando o meu dízimo e a minha oferta com o meu tempo. Oi? O quê? Que isso? O tempo inteiro a Bíblia está me encorajando a ser generoso, a ser doador, a andar uma milha a mais. E você está falando que você está dando para Deus parte do seu tempo como pagamento de algum... Quê? O que é isso? Vini, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, meu irmão, mas você tem um talento, não tem? Como é que você pode investir esse talento na hora? Ai, Vini, mas eu ainda não descobri meu talento. Mas você tem tempo, não tem? Alguma coisa você tem. A Bíblia está repleta de exemplos que ser pobre não é desculpa para não ser generoso. Vários. Ô Jesus, tem um moleque doido aí que só tem uns pão e uns peixes. Mas ele deu. Beleza? Ô Jesus, tem uma viúva aí que está dando 2 moedas só. Ô Elias, tem uma viúva aí que só tem um pouquinho de azeite, vai acabar. Tinham quase pouquíssimos recursos, mas entenderam que ser generoso não tem a ver com os recursos que você tem a ver com uma postura de coração. Então Barnabé nos ensina uma lição valiosa. Ele era encorajador, mas ele era doador. Hoje cedo na Celebration, isso cortou meu coração. Hoje cedo foi um moço falar na Celebration, um missionário, e sabe o que ele falou? Ele falou que 43% dos missionários no mundo hoje sofrem de depressão. Metade dos missionários em campo sofrem de depressão. E aí ele falou, quando eu ouvi esse dado, eu decidi fazer alguma coisa. Eu criei uma plataforma online, e agora esses missionários têm acesso a psicólogo, têm acesso a encorajamento, têm acesso a acompanhamento não somente pastoral, mas psicólogo, terapia, para ajudar eles. E aí o Nate perguntou para o missionário assim, e como que a gente pode te ajudar nessa obra? Ele falou assim, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de dinheiro para fazer essa plataforma funcionar de graça para esses missionários, porque essa plataforma custa para ser feita. Agora, você já imaginou se a igreja de Jesus fosse um pouco mais doadora como Barnabé, e a gente pudesse pagar essa plataforma por 15 anos, para esses missionários lutarem contra essa depressão? Você já imaginou se a gente fosse um pouquinho mais generoso, e em vez de fazer uma escola lá na República Dominicana, no Haiti, a gente fizesse 10? Você já imaginou se a gente andasse um pouquinho mais, igual Barnabé fez, o impacto que a gente teria? Pega a sua listinha aí, escreve generoso. Está na lista do tá top? Ou está na lista do eu preciso melhorar? Estão aqui comigo? Nós vamos agora para Atos capítulo 9. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse capítulo é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Paulo se converte. Mas Paulo é um monstro. Paulo é um assassino. Paulo é um serial killer. Paulo mata crente. E aí, do nada, esse Paulo se converte. Mas a igreja fala assim, não, ei. Você já imaginou se o serial killer entrasse aqui agora para ter cear com você? Ele mata crente. Como que você ficaria? Não, que isso? A igreja de Jesus, a igreja primitiva, ela está desconfiada de Paulo. Será que ele se converteu mesmo ou será que isso aqui é uma pegadinha, ele vai entrar aqui e vai matar todo mundo? Problemão. Sabe quem resolve o problema? O Zé. O Zé resolve o problema. Atos no capítulo 9, no versículo 26, fala assim, quando Saulo chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se aos discípulos. Paulo tentou ir lá com Pedro, com Tiago, mas todos estavam com medo dele. Estava todo mundo com medo de Saulo. Porque eles não acreditavam. Eles acreditavam que não fosse realmente um discípulo. Aí fala assim, então Barnabé levou Saulo aos apóstolos
E lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. A terceira característica que eu vejo em Barnabé é que Barnabé era um bom discipulador. Saulo, você era perseguidor, né? Agora você está sendo perseguido, né? Mas calma, Paulo. Deixa eu pegar na tua mão. Deixa eu te ensinar. Deixa eu ficar junto aqui com você. Deixa eu falar com os apóstolos sobre essa questão. A Bíblia não me fala, mas eu tenho fortes indícios, baseados no estudo profundo que eu tenho feito sobre a vida de Paulo, que Paulo se considerava a pessoa ideal para dirigir a igreja em Jerusalém. E provavelmente ele era. Era aluno do melhor professor que tinha da época, que era neto de um dos maiores rabinos da história do judaísmo. A Bíblia fala que entre os da sua idade não tinha ninguém que se comparava com Paulo. Paulo provavelmente era novo e já fazia parte do Sinédrio. Paulo era zica. Paulo pensou assim: me converti a Jesus, quem que vai ser o pastor da igreja de Jerusalém? E aí, sabe o que Barnabé fez? Calma, Paulo. Ei, Paulo. Calma que o pessoal ainda está achando, não sei, hein? Fica calmo, Paulo. Deixa eu te discipular. Paulo, eu estou indo numa viagem missionária, você quer ir comigo? Quer ir comigo, Paulo, para a primeira viagem missionária? O líder da primeira viagem missionária foi Barnabé, não foi Paulo? Depois, mais para frente na viagem, é que Paulo toma as rédeas. Mas é Barnabé falando assim: Paulo, deixa eu te discipular. Porque sabe de uma coisa, meu irmão? A grande comissão, lá Mateus capítulo 28, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazei. A igreja está fazendo um bom trabalho pregando o evangelho, mas e fazendo discípulos? Quais são os seus? Fala o nome de 2 discípulos seus. 3. 1. Barnabé, ele era um bom discipulador. Ele não está tentando fazer uma cópia dele. Ele não está tentando gerar em Paulo um mini Barnabé. Barnabé não está tentando ter controle sobre a vida de Paulo. O discipulado de Barnabé é simples. É assim: Paulo, deixa eu contar para você as coisas que Jesus tem feito no meu coração. Discipulado, pegar pela mão. E sabe o que é lindo? Paulo aprendeu muito bem essa lição com Barnabé. Porque a gente vai ver depois que Paulo se tornou um bom discipulador de Tito, de Silas e de Timóteo. De Lucas também. E mais para frente, quase para morrer, de João Marcos. Sabe por que Paulo foi um bom discipulador? Porque Paulo teve um bom discipulador. Barnabé encorajava, Barnabé era generoso e Barnabé era um bom discipulador. Pega a tua lista. Discipulador, tá top? Ou precisa melhorar? Ainda, muito parecido ainda dentro desse texto, tem uma coisa muito querida aqui, que eu parei aqui, ó. Eu parei aqui, irmãos, no outro culto. Eu ainda tenho 16 minutos, só como Deus é bom. Uma quarta característica que eu vejo aqui na vida de Barnabé, não vai me dar spoiler na televisão antes de eu falar, é que Barnabé, além de ser encorajador, generoso e discipulador, Barnabé era um bom amigo. Porque todo mundo estava assim: Paulo, eu não sei, hein? Não sei, estou ligado que você é o zica da religião, estudou em Harvard, estou ligado. Mas 3 semanas atrás você matou Estevão, né? Então não sei. Ninguém acreditava no cara. E Barnabé estava assim: eu acredito em você. Eu vou orar por você. Deixa eu ser teu amigo. Barnabé era um bom amigo. Você tem um bom amigo aqui nessa igreja? Você é um bom amigo para alguém? Um dos maiores privilégios da minha vida é ter o meu melhor amigo muito perto de mim. Oh. Meu melhor amigo morava perto de mim no Brasil. Servíamos no mesmo ministério. Tocamos na mesma banda, gravamos DVDs juntos, tocamos juntos em vários lugares. Aí eu mudei para os Estados Unidos, meu amigo mudou também. E hoje servimos na mesma igreja, ou nas mesmas igrejas.
Mas eu lembro de uma vez que esse meu melhor amigo, chamado Thiago Massambani, se você não conhece o gordinho que toca ali, toca ali, toca ali, toca ali. Que não sou eu, por sinal. Porque eu não quero expor ninguém, mas vários de vocês já viraram e já me deram um tapinha e falaram assim: Thiago, até semana que vem, eu sou Vinícius. Thiago é o que é um pouco mais careca e um pouco mais gordinho. Mas há muitos anos atrás, aconteceu uma situação, e eu não sei se vocês sabem disso ou não, mas nós compramos um carro, um Sandero prata, que nós apelidamos ele de Sylvester. E ninguém me avisou. Nunca me avisaram isso. Não sei nem se vocês sabem disso. Mas depois de um tempo que você usa o carro, você tem que trocar o pneu. E eu não sabia disso. De coração. E aí meu carro está estranho, alguém falou assim, tem que trocar pneu. Eu falei, trocar pneu? Tá bom. Levei no moço para trocar o pneu. Aí o moço falou assim, R$800. Eu não estava preparado para aquilo. Não tinha aquele dinheiro, não estava no orçamento. Aí eu falei para ele assim, tá bom. Então troca, né? Tem que trocar, troca. Aí eu pedi licença e fui para o banheiro. Eu sentei no vaso sanitário e eu chorei. Estou falando sério. Chorei mesmo. Pensando assim, ninguém nunca me falou que pneu se trocava. Aí me controlei um pouco e liguei para o meu amigo, para o Thiago. Aí ele atendeu e falou assim, eu falei assim, mano, você sabia que... Eu tô achando que estão me enganando. Você sabia que tem que trocar pneu? E ele falou, não, mano, é lógico que tem que trocar pneu. E aí falei, mano, eu não sei como é que eu vou pagar isso, não sei o que, mano, como que ninguém me avisou isso? E, não sei o que. E aí ele falou assim, mano, deixa eu te falar uma coisa, o carro é uma bênção na sua vida? Eu falei assim, o carro é uma bênção na minha vida. Aí ele falou assim, então, aprenda uma lição. As bênçãos de Deus nas nossas vidas demandam manutenção. Olha que pregador poderoso. Pregou para mim. Sabe por quê? Porque Deus me agraciou com o privilégio de ter um bom amigo. Nós vamos dar um jeito, mano. Nós vamos, agora enxuga essa lágrima, vai lá, vai pagar esse negócio, depois nós vamos ver. Porque o meu melhor amigo é Barnabé. Encorajador, generoso, discipulador, bom amigo. Você é amigo de quem? Você tem sido um bom amigo para alguém? Você sabia que a maior parte das igrejas, das pessoas que saem da igreja, elas saem se sentindo usadas? Elas saem se sentindo não valorizadas? Elas saem porque elas entram pelas portas e ninguém fala um oi? Se a gente melhorar no quesito ser um bom amigo, nossa igreja vai melhorar. Provérbios fala assim, em todo tempo, ama o teu amigo. E na angústia, ele vai se fazer um irmão. Pega a tua lista. No quesito bom amigo, tá top? Ou tem que melhorar? Ponto 5. E agora é novo para todo mundo, hein? Ponto 5. Essa igreja de Jerusalém, top de Atos capítulo 4, ela começa a crescer. E lá em Atos capítulo 8, a gente vai ver que essa igreja chega até Samaria. E tem um monte de gente se convertendo agora, não é mais judeu não. Agora é gentil junto. Mas lá no capítulo 11, essa igreja vai chegar em Antioquia, longe. Longe. Não é a igreja de Jerusalém que chegou em Antioquia, é a palavra de Deus, sabe? E aí está todo mundo se convertendo, judeu, gentil, um bando de gente estranha. E aí chegou a notícia lá em Jerusalém, ó, lá em Antioquia tem um povo se convertendo. E agora? O que nós vamos fazer? Aí olha que louco, que legal isso. Atos capítulo 11. Fala assim, 22. As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé para Antioquia. E a quinta característica de Barnabé, isso aqui é boa. Ele está disponível. Porque você já imaginou?
Ô Barnabé, vem cá. Ó, tem um povo se convertendo, longe pra caramba daqui. Vai uns dias de viagem, vai chegar lá, você nem sabe quem é, não sei se é judeu, não sei se é gentil. Você topa dar um pulo lá? Opa! É eu mesmo. Eu vou. Eu estou disponível, é longe, mas eu vou. Não tem holofote, mas eu vou. Não é o ministério, a vocação que Deus me deu, mas eu vou. Tem essa coisa, não tem o ministério de louvor. Eu sou do louvor. Eu canto, mas os irmãos não me deram oportunidade, então eu vou procurar outra igreja. Não, não, irmão, é Barnabé assim. O que tem que fazer? Tem que ir para Antioquia ver uns doidão lá que estão se convertendo. Vou? Estou aqui, ó. Eu vou. Ô Barnabé, mas não tem cachê. Não, mas eu vou. Eu vou porque eu estou pronto para fazer a obra de Deus. Eu estou pronto para liderar meu tempo de vida. Eu estou pronto para liderar meu Vida Coffee. Eu estou pronto para ligar para uma amiga que está precisando. Eu estou pronto para ir lá na escola da minha filha e conversar com alguém. Eu estou pronto, eu estou disponível para fazer a obra. Não é somente dentro da igreja, é onde precisar. Tem uma necessidade em Jerusalém, eu estou lá. Mas se tiver em Antioquia, eu estou lá também. Porque esse Barnabé está disponível. E aí deixa eu te falar uma coisa, para você guardar no teu coração, ser um pouquinho duro com você, desculpa. Mas não é sobre as suas preferências, é sobre as necessidades de Deus. Ai, Vini, mas hoje na igreja não tocou as músicas que eu mais gosto. Mas não são sobre as suas preferências, são sobre as necessidades de Deus. Ai, Vini, mas eu tenho certeza que Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho. Topíssimo. Você não vai começar aqui na Vida Church, você vai começar lá em Antioquia, lá no Haiti. Amém. Lá no Haiti. Amém. Ah, não, mas aí não. Então, meu irmão, você está longe de Barnabé, porque Barnabé está assim, é eu mesmo. Eu vou, porque eu estou disponível para fazer a obra de Deus. Com outras palavras, irmão, ele era servo. Servo. Inclusive... segura essa bomba aqui. Inclusive Barnabé estava disponível para ser Barnabé. Porque você já parou para pensar que quando você chega numa igreja, você quer ser recebido por Barnabé? Você está sempre assim, deixa eu ver se tem um Barnabé aqui para me dar bom dia. Deixa eu ver se tem Barnabé aqui para ver se me dá uma oferta. Deixa eu ver se tem Barnabé aqui que me discipula. Deixa eu ver se tem Barnabé aqui para ser um bom amigo. Barnabé estava disponível inclusive para ser Barnabé na vida do outro. Porque em vez de a gente pegar energia para reclamar da igreja que a gente está, a gente pode pegar energia para ser Barnabé e mudar a realidade da igreja que a gente está. Então Barnabé está disponível inclusive para ser Barnabé. Disponível. Segundo aos Timóteos no capítulo 2, Paulo vai escrever assim, ó: pregue a palavra, sirva ao Senhor a tempo, disponível. Pega a tua lista aí. Pega a tua lista e escreve disponível. Tá top? Disponível. Preciso melhorar. E agora eu vou correr. Barnabé chegou lá na Antioquia, hein? Lembra como é que está essa situação, hein? Antioquia, povo se convertendo, um povo esquisito. Pensa num povo esquisito. Povo estranho, não é judeu. Barnabé não está acostumado, eles não estão acostumados com Barnabé. Aí lá no capítulo 11, no versículo 23, o próximo, a Bíblia fala o que acontece. Olha lá, ó. Barnabé chegando lá em Antioquia, ele viu a graça de Deus. E ele ficou alegre. E ele animou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Esse Zé é fogo, cara. A sexta característica de Barnabé é que Barnabé é um construidor de pontes. Porque Barnabé pertence à igreja de Jerusalém, dos judeus, dos puros sangue. Aí Barnabé é enviado lá para Antioquia, para a igreja dos esquisitos, dos que não são judeus, dos que são gentios. Barnabé chega lá e Barnabé não fala assim, ó: ei, meu nome é Zé, vocês podem me chamar de Barnabé, eu vim na igreja de Jerusalém, e agora eu vou botar ordem aqui, hein? Agora eu vou sistematizar isso aqui, hein? Quem não está no Planning Center ainda? Quem não foi batizado ainda? Não. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé se alegrou com o que estava acontecendo ali. E Barnabé foi um construidor de pontes entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, a igreja dos gentios. Gentileza.
construidor de pontes. Ele é um povo muito estranho, mas ele não quer abafar o caso, não. Ele quer se alegrar com os irmãos, ele quer levar a graça de Deus, o perdão de Deus. É o meu Vida Coffee que vai precisar ser ponte para alguém. Sabia? É o seu Vida Coffee que vai precisar ser ponte para alguém. É o seu tempo de vida que vai precisar ser ponte para alguém. Você já imaginou se a gente brigasse menos com o mundo e fosse mais ponte? Deixa eu contar para você uma coisa que aconteceu semana passada na Celebration, só entre a gente. Não fala para ninguém, hein? Muito chata a situação. Olha aqui. Semana passada, domingo passado, a Celebration comemorou 9 anos. 9 anos é bodas de cerâmica. Então a gente teve uma ideia de comemorar essa data trazendo uma oleira, ou um oleiro, para fazer uns negócios ali. Como é que fala? Uns vasos. Como uma coisa comemorativa dos 9 anos. Não dentro do culto, era fora do culto. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas viam o oleiro trabalhando ali com vários potes de cerâmica ao redor. E ali tinha uma mensagem, ela pegava uma caneca, comemorativo. Nós achamos um oleiro em Orlando, que tem todo o material lá, aquele negócio. E entramos em contato com ele. E aí ele topou de ir. Top. Acertou o valor que ele ia cobrar, ele é um artista, ele vive disso. E aí a gente pediu o W9 dele, para a gente poder pagar ele para ele estar ali, no momento, conforme as pessoas entram para a igreja. Quando chegou o W9 do August, a gente percebeu que na verdade era Mônica August. Ele estava em processo de transição. E naquele momento a gente tinha um abacaxi na mão. O que a gente vai fazer? A gente pode ligar e falar assim, a gente vai cancelar. Ou a gente pode construir uma ponte. Nós mantivemos. O Augusto foi, ou Mônica. Trabalhou do lado de fora do culto. São 2 cultos de manhã na Celebration. Fez o que ele tinha que fazer. Quando terminou de fazer o que ele tinha que fazer, no começo do segundo culto ele chegou na Juliana, ou ela chegou na Juliana e falou assim, você se incomoda se eu entrar para assistir o culto? A Juliana falou, imagina. Ele e ela entrou, sentou, assistiu o culto de capa a capa, voltou, fez o seu trabalho, e eu acredito firmemente que nós plantamos, Jesus plantou uma semente no coração dele ou dela, porque eu não estou aqui para brigar com o mundo, eu estou aqui para ser uma ponte. Barnabé entre o mundo e Jesus. Eu não vou me conformar com esse mundo. Mas eu não vou combatê-lo. Jogá-lo para fora. Seja bem-vindo aqui. O evangelho vai mudar a tua vida. Ou você não vai aguentar esse tranco. Mas você é bem-vindo aqui. Porque nós somos construidores de ponte. Vocês estão aqui comigo? Eu vou terminar aqui. Pega a sua lista e escreve aí. Tá top ou precisa melhorar? Construidor de pontes. Só mais um? Vou fazer um combo de 3 então. O que vocês acham? Atos capítulo 11, versículo 24. A palavra diz assim, olha. Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por conta de Barnabé. Tá bom esse testemunho para você? Isso é Lucas escrevendo sobre ele, hein? Barnabé, Barnabé, quem é mesmo Barnabé? O Zé, o Zé. O Zé que é encorajador, o Zé que é generoso, o Zé que é discipulador, o Zé que é bom amigo, o Zé que está disponível, o Zé que constrói pontes. Esse Zé, ele é bom, ele é cheio do Espírito Santo e ele é cheio de fé. Ele é bom, fruto do Espírito se desenvolvendo dentro do coração desse Zé aí, ó. Ele é bom, ele é cheio de bondade. Esses dias eu vi um negócio muito engraçado. Vocês me deram tempo, agora vocês aguentam também. No meu Instagram, muito engraçado, tava fazendo a diferença entre o pessoal que mora na Califórnia e o pessoal que mora em Orlando. Vocês já viram isso, não? Eles estavam falando que o pessoal que mora na Califórnia, eles são gentis, mas não são bons. O pessoal que mora aqui em Orlando não são gentis, mas são bons. Aí a pessoa dá um exemplo, ele fala que se você fura o teu pneu na Califórnia, alguém vai parar e vai falar assim, oh, I'm so sorry.
Ai, mas eu sinto muito que isso aconteceu. Vai pegar o carro e vai embora. Porque eles são gentis, mas eles não são bons. Se isso acontecer em Orlando, você furou seu pneu, alguém vai parar e vai falar assim, você é burro, hein? Você não viu que aqui é uma via que tem potencial de furar seu pneu? Deixa eu sair do meu carro e eu vou te ajudar a trocar. Porque não são gentios, mas são bons. A Bíblia fala que Barnabé, ele era bom. E sabe qual que é uma boa definição de bondade? Gentileza em ação. Eu sinto e eu faço. Você é gentil com o teu esposo? Você é gentil com a tua esposa? Você escolhe palavras bondosas? Porque você não tem um talento bom? Eu sei que você tem. Eu te conheço. Eu sou igual. Você não tem um talento bom de falar umas coisinhas que você sabe que vai dar ruim? Não tem isso? Você fala assim, se eu tocar nesse assunto aqui, ó. Hein? Não tem isso? Você acha que isso é ser bondoso? Você acha que Barnabé estava assim, se Pedro falar isso, eu vou responder assim? Barnabé era bom, mas Barnabé também era cheio do Espírito Santo. Barnabé era guiado pelo Espírito Santo. Barnabé não sabia muito bem para onde ir, ele orava e pedia direção ao Espírito Santo. Não vem não, hein, irmão? Barnabé era paciente, Barnabé era longânimo, Barnabé era fiel, Barnabé tinha domínio próprio, porque Barnabé era cheio do Espírito Santo, Barnabé era cheio de fé. Barnabé confiava em Deus, Barnabé baseava a sua vida na palavra de Deus. Barnabé não era crente eco do diabo. Você já viu crente eco do diabo? O diabo grita lá do inferno, falido! E aí o crente repete, falido, falido, falido. Aí o diabo grita lá do fim do inferno lá, casamento destruído! Aí o que o crente fala? Casamento destruído. Grupo Aqua ali está em fogo, hein? Se quiser, Grupo Aqua tem churrasco. Barnabé não era eca do diabo, Barnabé era cheio de fé. Barnabé enfrentava o impossível com o Senhor. Pega aí tua lista. Bom, cheio do Espírito e cheio de fé. Tá bom? Tá top? Ou precisa melhorar? Combo de 3, hein? Bom, cheio do Espírito, cheio de fé. Vamos falar o último, né? Já que estamos aqui. Atos capítulo 11, versículo 25, é o mesmo texto. Então, olha só, Barnabé foi para Antioquia, Barnabé ficou feliz com o que estava acontecendo em Antioquia, Barnabé foi um construtor de pontes, e aí chegando em Antioquia o pessoal falou, esse cara é bom, esse cara é cheio do Espírito Santo, esse cara ele é cheio de fé, e a Bíblia diz assim, Atos capítulo 11, põe aí para mim, versículo 25 eu acho, 25. Diz assim, põe aí para mim. Deu spoiler, irmão. Esse é o 26, não tem o 25, é o que eu vou ler. Então, Barnabé ele foi até Tarso procurar Paulo. Paulo morava lá. E quando encontrou, sabe o que Barnabé fez? Barnabé falou assim, vamos para Antioquia. Barnabé levou Paulo para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja de Antioquia, aquela igreja de gente esquisita, e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse título cristão que você tem começou com Barnabé. A última característica de Barnabé, sabe o que era? Ele era crente. Tem pastor que não é crente. Tem seminarista que não é crente. Tem dizimista que não é crente. Tem gente batizada que não é crente. Mas Barnabé era crente. O povo olhava para Barnabé e falava assim, esse cara é diferente, vamos chamar ele de cristão. Alguém perguntou para mim e para Juliana semana passada, o que é ser cristão? Aí eu falei, é tão simples. Ser cristão é você olhar para todas as características de Jesus e tentar imitar. Você vai falhar, mas você vai continuar tentar imitar. Barnabé era seguidor de Jesus. Por onde ele ia, as pessoas falavam assim, olha lá, olha que cara diferentão. Crente.
Ele não trai a mulher, ele não fala palavrão, ele não sonega imposto. Que diferentão que ele é, hein? Não torce pro São Paulo. Não se embriaga. Esse Barnabé é diferente, hein? Ah, é porque ele está tentando copiar Jesus. O primeiro nome que deram para José foi encorajador. E o segundo foi assim: ele parece com Jesus. Você já imaginou se a gente crescer nessa área? O quanto a nossa igreja melhora? Na tua lista, no quesito ser crente, tá top ou precisa melhorar? Eu estava com um relógio aqui, os irmãos já tiraram o relógio. Não tem mais nem relógio. Eu quero terminar falando assim, irmão. Desculpa pelo... Me convida de novo. Eu prego um de 20 minutos da próxima. Eu queria terminar falando assim. Todos nós queremos viver uma igreja maravilhosa e poderosa. Sim ou não? Essa igreja aqui é maravilhosa e poderosa. Sim ou não? Mas tem lugar para melhorar. Sim ou não? A gente precisa entender que a vida vai melhorar quando eu melhorar. Então eu quero ser mais encorajador igual Barnabé. Eu quero ser mais generoso igual Barnabé. Eu quero ser um melhor discipulador igual Barnabé. Eu quero ser um bom amigo igual Barnabé. Eu quero estar disponível igual Barnabé. Quero construir pontes igual Barnabé. Quero ser bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé igual Barnabé. Quero ser crente igual Barnabé. Se essas características crescerem em mim, o mundo vai ser pequeno para essa igreja. E nós vamos alcançar o mundo para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Você recebe essa palavra aí? Amém.